Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui que vocês mandam pra gente. Então, para chegar bastante história, já deixe seu joinha, deixe seu comentário que o YouTube recomenda esse vídeo para as pessoas e mais pessoas mandam. Mas se você tá afim de mandar sua história, o e-mail está passando aqui embaixo. Então, bora assistir a história de hoje. Dani, meu nome é Alice. Desde pequena cresci vendo brigas da minha mãe e do meu pai. Meu pai ele sempre foi um canalha, não vale nada. Quando pequena, ele trabalhava no supermercado e lá ele pegava todas as mulheres colegas de serviço. Uma vez até presenciei ele dar um beijo numa colega de trabalho na minha frente. Bom, por eu ser criança, eu não entendia o que eles estavam fazendo. Minha mãe não sabia de nada. De vez em quando ela descobria um caso ou outro. Mas mesmo assim eles foram até quando eu tinha 8 anos de idade. E foi aí que se separaram. Até essa idade meu pai me tratava muito bem, como uma princesa. Eu amava muito ele. Fiquei muito triste quando meus pais se separaram. Eu ia para o colégio chorando. Fazia de tudo para tentar fazer com que eles voltaram, mas eu não consegui. Na escola eu sofria bullying. Eu era uma menina gordinha. Mas esse foi um dos traumas mais fáceis de eu superar. Minha guarda era da minha mãe, mas como a escola era perto da casa do meu pai, eu dormia nos dias de semana na casa dele para ele me levar para a escola. No fim de semana eu ia para a casa da minha mãe. Minha mãe então arrumou um namorado. Não demorou muito, eles estavam morando juntos. No começo era maravilhoso. Era bem legal. Assistíamos filmes, ele comprava coisas boas para comer. Depois, com o tempo, foi ficando agressivo, começou a bater na minha mãe, espancava ela várias vezes na minha frente. Por muitas vezes eu tentava fazer ele parar, mas como eu era pequena eu não conseguia. Eu não tinha muita força. Bom, minha mãe ficou grávida dele umas 5 vezes, e em todas as gestações ela perdeu o bebê, pois ele dava uma surra nela e ela acabava perdendo. Meu Deus do céu. Ela falou que se lembra que uma vez a mãe estava no banheiro e ele jogou a mãe dela num registro de chuveiro que estava quebrado. Então tinha uma ponta, né? E lembro dele pegando a minha mãe no colo e as costas dela abertas, pois ela tinha rasgado ali naquele registro. Bom, nessa época ele foi embora de casa, mas não demorou muito, ele voltou. Minha mãe não conseguia largar aquele homem. Era tudo isso na minha casa, né? Em meio a tudo isso, na casa do meu pai, eu senti o inferno queimar na minha pele. A casa era da minha avó, mas como ele não tinha para onde ir, ele morava lá. Nessa casa não tinha um quarto só para mim, então eu dormia na mesma cama que meu pai. Eu sempre fui muito apegada a ele e muito carinhosa, então dormia abraçada com ele. Mas meu pai estava levando isso para o outro lado. Um certo dia me virei de costas para dormir e senti a mão dele passando no meu corpo. Ele chegou a colocar a mão dentro da minha calcinha. Eu apertava as pernas, louca de medo, e ficava quietinha chorando. Eu não sei por que eu nunca gritei, nunca falei nada, me faltava coragem. No outro dia meu pai acordou, me olhou nos olhos e falou em frente a meu tio e da minha avó: "Dormiu bem, filha?" E eu com medo respondi: "Sim." Eu não sabia o que fazer. Aquilo já tinha acontecido várias vezes. Então resolvi começar a me machucar. Nos braços e na perna. Chegava até a escorrer sangue no chão. Mas graças a Deus ele me protegeu e eu nunca consegui fazer nada pior. Na mente dela, gente, ela achava que assim ela ia acabar com a vida dela, tá? Minha família foi achando aquilo estranho, pois eu só vestia as roupas de manga comprida para esconder os cortes. Então um dia uma professora do colégio me abordou no corredor. Nesse dia fazia muito calor e ela questionou por que eu estava usando roupa de manga comprida. E eu falei que eu não estava com calor. Então ela mandou eu levantar a manga da camisa
e ela então viu meus cortes. Então meu pai foi chamado na escola e vários professores conversaram com ele. Mas ninguém percebia o real motivo daqueles cortes. Então eu menti. Eu falei que aquilo era um jogo da baleia azul. Era um jogo que na época os jovens estavam fazendo e todos acreditaram. Eu não sei por que eu menti. Ele nunca me ameaçou, nunca falamos sobre o que ele fazia comigo. Fingimos que nada daquilo tinha acontecido. Mas eu só sei que eu tinha muito medo do meu pai. Pois quando eu era criança, eu também já tinha visto ele bater na minha mãe. Eu digo quando eu era criança porque eu senti que depois desse acontecimento, tiraram minha inocência. Isso continuou acontecendo e eu apenas guardava para mim. Minha avó, um certo dia, que ele estava dormindo de um jeito estranho comigo, disse que a partir daquele dia eu iria começar a dormir com ela. Depois que parei de dormir com ele, ele nunca mais abusou de mim, mas ficaram os traumas, os medos. Eu comecei então a fumar, roubava cigarros da minha avó sem que ela percebesse, tomava várias bebidas que ficavam no barzinho na sala da casa dela. Só minha mãe que uma vez achou um monte de cigarro na minha mochila, mas eu pedi para ela não contar para a família do meu pai e ela não contou. Eu não tinha coragem de falar para minha mãe dos acontecimentos que rolavam na casa do meu pai. Eu sentia nojo dele. Eu queria morar com minha mãe para sempre. Com 12 anos, comecei a namorar um cara maior de idade. Um dia marquei de nos encontrarmos escondidos. Eu saí do colégio às 5 da tarde e nos encontramos. Contei para ele o que tinha acontecido comigo, então pedi que ele me levasse para casa, pois era longe e eu tinha tomado coragem de contar tudo para minha mãe. Isso era 8 horas da noite. No meio do caminho, um carro para e adivinha quem estava no carro? Meu pai, minha avó e meu tio. Eles tinham ido na casa da minha mãe me buscar, pois eu tinha sumido. Ali então começaram a xingar o cara que não tinha nada a ver com isso. Nem um porquê, pois nunca fizemos nada. Só dei um beijinho nele. Ele até me aconselhou, me encorajou a sair daquele lugar. Então entramos no carro, ninguém sabia de nada. O assunto do momento era o meu sumiço. E meu tio disse: vamos à delegacia denunciar esse cara, pois ele está com uma menor de idade essa hora na rua. E eu falei: vamos mesmo que eu vou contar o que aconteceu comigo. Então meu tio me olhou e disse: vai contar o quê? Que teu pai te molestava? Aquilo me deu um choque, pois parecia que ele sabia de tudo. E eu tomei coragem e disse: isso mesmo, vou contar tudo. Então fomos para a delegacia. No meio do caminho, meu tio brigou com meu pai e disse para ele que sempre fez o papel de pai na minha vida, enquanto meu pai ficava em festas e bares com vagabundas. Meu pai então se revoltou e começou a quebrar todo o carro do meu tio. Então meu tio parou o carro no meio da rua e mandou que todos saíssem, que ele não ia se envolver nessa história, e fomos a pé até a delegacia. Gente, eu lembro, no meio do caminho, a minha avó oferecendo água para o meu pai, porque o coitadinho estava nervoso. No meio do caminho, ele tentou me pedir desculpas, mas eu não aceitei. Não tem como desculpar uma coisa dessas. Eu já estava decidida no que eu ia fazer. No caminho até a delegacia, me passou um filme na cabeça. Eu, com 4 anos de idade, indo falar com ele no meio de uma discussão dele e da minha mãe, e ele me atirando da cozinha para o quarto num braço só. Só não me machuquei naquele dia porque eu caí em cima de um colchão. Lembrei também de uma vez que eu pedi para ele me desenhar, porque ele sabia desenhar muito bem, e ele me desenhou com peitos enormes. Eu era uma criança. Toda vez que eu chegava do colégio com nota baixa, ele me humilhava. Fazia eu me sentir o pior lixo do mundo. E quando eu tirava as melhores notas, ele falava que eu não fazia mais do que a minha obrigação. De todas as vezes que ele me xingou, eu ia até o banheiro chorar e me cortar. De todas as vezes que ele traiu minha mãe e bateu nela. De todas as vezes que ele saía na rua comigo de mão dadas e me tratava como se eu fosse sua namorada. E lembrei de todas as vezes que ele abusou de mim. Então tomei uma coragem enorme para contar tudo que ele tinha feito comigo. Chegamos na delegacia, a delegacia estava fechada, pois era noite.
Então fomos para casa e voltamos no outro dia. Eu fui para casa da minha mãe e Fabiano e minha avó, acho que Fabiano é o pai, né? Ficaram para trás. Ah, não, Fabiano acho que era o rapaz. Eu não sei o que fizeram. Caminhei tão rápido sem olhar para trás. Ah, tá, não, é o pai dela. Decidi que a partir daquele momento chamaria ele de Fabiano, pois não queria mais chamar ele de pai. No outro dia, eu e minha mãe fomos até a delegacia e eu o denunciei. A partir dali, começou minhas viagens. A primeira fui com a minha mãe para fazer exames psicológicos e de toque. Chegando lá, mais uma vez, tive que ficar pelada em frente de pessoas desconhecidas e que eu não queria. A mulher só deu um puxão na minha pepeca e me mandou embora. Nessa viagem, a conselheira tutelar e o motorista pararam para almoçar no restaurante e perguntaram se a gente tinha dinheiro para pagar. Falamos que não. Então ficamos eu e minha mãe sentadas no carro, loucas de fome, olhando eles comerem. Viemos embora na viagem de volta, o motorista estava quase pegando no sono. E minha mãe, de vez em quando, tinha que chamar a atenção dele. Na outra viagem que fomos, fui a uma cidade mais perto. Era só com psicólogo. Eu tinha que falar e contar toda a história novamente. Mas como ele era homem, eu não conseguia contar, não me sentia à vontade. Depois viajamos até Porto Alegre para fazer o teste do toque. Eu não sei porquê, pois eu já tinha feito uma vez. Então cheguei, né? Era uma moça muito bem educada e me sentia à vontade. No caminho de volta eu tinha ido com um casal de irmãos no mesmo carro. Então novamente eu fui assediada no banco de trás pelo irmão da moça. Ele ficava se encostando em mim, fingindo que estava dormindo. Encostava no meu ombro, falando o tempo todo bem pertinho de mim. Foi um sufoco. Mas graças a Deus cheguei em casa e estava com a minha mãe novamente. Passou um tempo e vieram os resultados. Minha mãe perguntou para a conselheira tutelar e ela disse que os exames tinham dado bons. Nunca mais falei com meu pai, nem com meu tio, nem com a minha avó. Depois veio a pandemia, ficou tudo parado. Com 14 anos, conheci o pai do meu filho e fiquei grávida no mesmo ano. Todo mundo me julgava para ser mãe nova. Diziam que eu não ia saber cuidar, mas minha mãe sempre ali me ajudando e me apoiando. Comprou as coisinhas do enxoval do meu filho, morávamos todos juntos, eu, minha mãe e meu marido. Resolvi então procurar meu tio e minha avó, pois sentia saudades deles. Começamos a nos falar novamente. Então ganhei meu filho e meu marido sempre junto comigo. Meu primeiro ano do meu filho foi maravilhoso. Nossa família se reuniu e eu me senti uma pessoa feliz. Depois de um ano, descobri que meu marido era viciado em pornografia. Eu tinha relações com ele, mas mesmo assim não adiantava. Ele tinha uma vontade de ficar vendo pornografia. Eu expliquei para ele que eu não gostava que ele fazia aquilo, pois eu achava que o meu pai olhava para mim com cara de tarado. E quando eu via meu marido olhando pornografia, me trazia aquele sentimento de volta, né? E também, quando meu marido ficava olhando aquilo, eu me sentia assim, feia. Achava, poxa, ele quer olhar outras mulheres, né? Eu sou feia. Eu tava sem um corpo bonito. Então, eu ficava chateada. Mas não adiantava não, Dani. No meio da madrugada, ele levantava pé a pé. Eu ia atrás dele só para ver o que ele estava fazendo e tava ele lá de novo vendo pornografia. Eu me sentia traída. Aguentei isso por mais de um ano. Mas essa falta de respeito dele por mim e pelo nosso filho me deu nojo. Eu não beijava nem na boca dele mais. Eu sou nova, né? E ele era um cara bem mais velho. Ele nunca me elogiava, nunca me enxergava como mulher. Ele tinha um lado bom, mas tinha esse lado ruim. Então comecei a conversar com outro cara, um motoboy que fazia entregas para mim. Sou confeiteira e gostei muito dele. Ele disse que eu não merecia estar numa relação assim e me encorajou a me libertar daquilo. Então me separei do meu marido. Doeu ver ele embora, pois lembrei novamente do dia que meu pai me deixou com a minha mãe quando eu era pequena. Então foi mais alguém que vai embora ali e deixa ela para trás, né?
Depois de um tempo eu descobri que ele ia a bordéis, quando ele estava casado comigo e que também se drogava desde que eu estava grávida. Superei. Combinamos tudo certinho, como iria ser as visitas. Bom, enquanto o motoboy não deu certo, era mais um que não prestava. Depois que ficava comigo, ia para casa de outra que estava grávida dele. Assim eu descobri que eu não queria mais conversar com ele. Depois disso, decidi que eu ia dedicar minha vida ao meu filho e fazer meus doces. Mas uma semana depois, eu encontrei meu atual namorado, Daniel. Começamos a nos conhecer e vimos que estávamos apaixonados. Ele trata meu filho muito bem, como se fosse filho dele. E foi aí que ele conseguiu conquistar meu coração. Depois que ele chegou, foi só alegria. Todos os dias eu dou risadas, a gente fala coisas bobas, ele me elogia, me trata como uma princesa. Nosso filho, como ele diz, nosso filhinho, como ele diz, trata ele como um príncipe. Ele foi uma luz nas nossas vidas. Ele faz o papel de pai para o meu filho e me ama incondicionalmente. Eu realmente espero que dessa vez dê certo. Faz 7 meses que estamos juntos. Eu espero que seja para a vida toda. Pois, afinal, depois de uma história dessas, acho que eu mereço um final feliz, né? Pouco tempo atrás, descobri o autismo do meu filho, de 2 anos. Então, corro para cá, corro para lá, sempre para dar o melhor para ele. Eu não sou a melhor mãe do mundo, mas todos os dias eu dou o meu melhor para ele, né? E também tento me adaptar às necessidades do meu filho. Daniel também, sempre que pode, leva eles nas consultas, terapias e participa da vida dele. Daniel é um pai para o meu filho. Enquanto a mim, ainda tenho muitos traumas. Todo dia que acordo, lembro das coisas que fizeram comigo. Toda vez que vou pôr uma blusa de manga curta, olho para o meu braço e vejo as cicatrizes e me dói na alma. Mas isso só me deixa mais forte e com mais vontade de desbravar esse mundo. Meu defeito é que eu sou gritona, pavio curto, me irrito fácil, mas estou fazendo de tudo para melhorar essa parte. Depois que meu filho chegou, eu descobri o verdadeiro significado da vida e o verdadeiro amor. Depois dele, eu não senti mais vontade de fazer essas coisas. Ou de morrer. Eu quero ficar viva, bem viva, para estar sempre ao lado dele. Hoje eu posso dizer que eu estou em paz. Dani, obrigada por ler minha história. Acho que história forte, né? História forte a dela. Bom, eu fico muito feliz de você, apesar de ter visto a sua mãe passar tudo isso, você entende que isso é algo que faz mal, né? Porque tem muitas meninas, quando vê a mãe passar por violência, elas são muito propensas a passar por violência também. Porque elas entendem que aquilo ali é uma forma de amor, né? Eu tive várias meninas aqui que infelizmente elas viam violência dentro de casa, viam a mãe ser maltratada e na cabecinha delas aquilo era uma coisa normal. Ah, não, minha mãe vivia um casamento assim, então isso é normal. O que não é verdade, né? Então a gente já fica muito feliz aqui de você entender que isso é algo que não deve acontecer. Devemos ser bem tratadas, né? Sempre. Cara, sua mãe ficou grávida 5 vezes de um homem e perdeu porque ele dava surras nela. Eu não consigo entender isso. Sério. É o que você falou aqui. Isso é realmente um relacionamento, assim, uma dependência emocional daquelas enormes, né? Eu não sei se a sua mãe ainda está com esse cara. Acho que não. Você falou aqui que eu acho que não estão mais juntos, né? Mas que horror, né, gente? Imagina você ver sua mãe passar por isso, você vê o cara espancando, né, a sua mãe. Realmente acho que ninguém merece. Então eu vou falar agora para as mães, né? Gente, cuidado com quem vocês põem dentro da casa de vocês. Não deixa o filho de vocês, sabe, passar por isso. Escolham pessoas boas para estar do lado de vocês. Porque tem muitas mulheres aqui que infelizmente passam a mesma coisa que a sua mãe passou. E os filhos acabam sendo obrigados a passar pela mesma coisa, né? Porque
elas são mães, os meninos são de menores, moram com ela. Então, assim, pense, né, no seu filho. Se você não consegue pensar em você, não consegue largar essa dependência emocional por você, largue pelos seus filhos. E triste, né, gente? Mais uma história aí de abuso paterno, né? Só, Alice, que você, diferente de muitas meninas aqui, eu fiquei até bem chocada, assim, com a coragem que você teve, né? Você falou, eu vou na delegacia, e você foi e fez seu pai junto com você, né? A sua avó, você colocou mesmo a boca ali no trombone. E a gente sabe, pelo que a gente vê aqui no canal, o quanto é difícil para quem passa por isso denunciar. Acho que vem todo aquele sentimento, é meu pai, vem o sentimento de vergonha, eu acho que são tantos sentimentos juntos, né? Vem medo. Você teve medo, você teve aí seus sentimentos, mas você no final, você consegue ir lá, você denuncia e você sabe que não tá certo, você bota sua boca no trombone. E é assim que deveria ser, gente. Todas as mulheres que passarem, todas as crianças que passarem por esse tipo de abuso, deveria ser assim. Eu sei que é fácil falar, porque não sou eu que tô passando. É muito difícil isso na prática, mas é o que deveria ser feito, tá? Então, se você é vítima do seu pai, do seu irmão, avô, padrasto, que seja, denuncie. Bom, é bom saber também, né, que você já soube ali que aquele segundo cara, né, o cara que você conhece lá, o motoboy, né, já não era pra você. Então você também já dá um basta. E é isso, gente. A gente tem que estar com as pessoas que fazem bem pra gente. Pessoas que gostam da gente, né? Pessoas que nos levam pra cima, não pessoas que nos põem pra baixo. E hoje você tá aí com uma outra pessoa. Que sejam felizes, né? Como diz o outro, que seja felizes enquanto dure, né? Assim, porque hoje eu tenho esse lema na minha vida. Eu acho que a gente tem que ser feliz enquanto dura. A partir do momento que o relacionamento não me traz mais felicidade, não me traz mais coisas boas pra minha vida, eu também não acho que eu tenho que estar com aquela pessoa do meu lado. Então acho que você foi bem perspicaz aí. Oh, meu Deus do céu, gente. Ó, tá difícil eu falar as palavras hoje em dia. Mas que bom que você soube aí entender a hora certa que era pra dar um basta também. Ninguém merece também ficar com um cara viciado em pornografia, né, gente? Tudo bem que talvez seja até legal, você é um casal, sei lá, ver um filme pornô junto, fazer, né? Vamos fazer aí as posições da Kama Sutra, vamos... Cara, eu acho assim, quando os dois combinam, não tem problema. O negócio é que tudo demais atrapalha. Então uma pessoa que a partir do momento que ela toda noite quer ver pornografia, toda noite, né? Sei lá, eu acho que tudo que é demais atrapalha. Então tudo que uma pessoa quer demais ou faça demais, atrapalha, dependendo do que for, atrapalha no relacionamento e atrapalha na vida da pessoa, né? Então, eu acho que você foi bem, Alice. Olha, obrigado por ter dividido a sua história com a gente. Sinto muito por tudo que você passou na sua infância, mas que você consiga aí superar cada vez mais, levar uma vida legal, entender que você tem que ser feliz. Tudo que você passou ficou para trás. Eu sei que é difícil, são traumas, igual você falou, cada cicatriz que você olha no seu corpo. E isso é bom para que os pais e mães também fiquem atentos aos seus filhos, gente. Se você tá vendo algum tipo de comportamento diferente no seu filho, preste atenção. Eu sei que é difícil um pai e uma mãe às vezes querer ver aquilo, mas preste atenção, né? Inclusive muitas meninas que já escreveram pra cá, vítimas de abuso, que se cortavam,
Elas falam essa questão aí de andar de manga comprida. Muitas meninas que são vítimas de abuso contam a questão de andar de roupas largas, porque elas não querem, né, chamar atenção, não queria que a pessoa sentisse desejo no corpo dela. Então, fique sempre atento aos sinais, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo. Tchau!